O discurso no Monte das Oliveiras, também conhecido como o sermão profético ou o discurso escatológico, é uma das passagens mais complexas e debatidas dos evangelhos. Encontrado em Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21, este discurso abrange as predições de Jesus sobre a destruição do templo, os sinais do fim dos tempos e a sua segunda vinda. Proferido pouco antes de sua prisão e crucificação, o discurso oferece uma visão profunda e profética dos eventos futuros, que tem sido objeto de inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Este estudo se propõe a explorar a estrutura, o contexto histórico e teológico, e as implicações práticas das palavras de Jesus. Abordaremos as questões levantadas pelos discípulos sobre o sinal da sua vinda e o fim do mundo, e como Jesus respondeu a essas preocupações, corrigindo mal-entendidos e fornecendo orientação sobre os eventos que precederiam a culminação do reino de Deus. Ao examinar este discurso, é crucial entender os diferentes gêneros literários presentes, como a profecia e o Apocalipse, e como Mateus, em particular, utiliza essas formas para comunicar as mensagens de Jesus. O evangelista frequentemente destaca o cumprimento repetido de profecias anteriores, apresentando Jesus como a realização definitiva das promessas divinas. Além disso, este estudo enfatizará a necessidade de cautela ao interpretar essas passagens, evitando simplificações excessivas que reduzem o mistério da consumação de todas as coisas a fórmulas rígidas e frágeis. O objetivo é reconhecer a profundidade e a complexidade das profecias de Jesus, levando o leitor ao arrependimento, à adoração e ao espanto diante do mistério revelado. Por fim, abordaremos a relevância contemporânea dessas predições, refletindo sobre como os ensinamentos de Jesus no Monte das Oliveiras podem orientar nossa compreensão do tempo presente e fortalecer nossa esperança no cumprimento final do reino de Deus. O lamento de Jesus sobre Jerusalém. Este lamento marca uma transição crucial entre a denúncia de Jesus contra seus opositores e sua previsão sobre o julgamento e a destruição de Jerusalém, conforme relatado no capítulo 24. Em Mateus, esses versículos representam o segundo maior discurso de Jesus para as multidões. A imagem da galinha ou pássaro que reúne seus pintinhos lembra a proteção de Deus sob suas asas. A referência à casa remete ao templo e evoca a lembrança da destruição do primeiro templo. Mais uma vez, Deus está deixando sua morada. Jerusalém simboliza toda a nação. Este lamento de Jesus esclarece sua ira anterior, a falta de seriedade dos líderes de Israel e sua rejeição a Jesus iniciaram o processo de julgamento. A ênfase nas palavras "desde agora" indica que o julgamento apocalíptico de Israel está próximo. Jesus conclui de forma enfática a visita divina. O uso do duplo negativo em grego, ou-me, reforça firmemente o fechamento, não mais me vereis. A entrada de Jesus em Jerusalém foi saudada com a aclamação, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora, prestes a partir por meio da morte, ele anseia ouvir essa aclamação novamente, mas desta vez vinda de um povo verdadeiramente preparado para entrar no reino. Contudo, não é certo que ele vá ouvi-la novamente. O discurso no Monte das Oliveiras. Após cada uma das 5 sessões de ensinamento de Jesus, Mateus acrescenta um comentário editorial, quando Jesus concluiu todos esses discursos ou algo similar. Alguns sugerem que esta sessão de ensino começa mais cedo, com o confronto de Jesus com seus opositores. Embora os capítulos 21 a 23 estejam claramente relacionados aos capítulos 24 e 25, compartilhando temas semelhantes, há várias razões pelas quais os capítulos 24 e 25 formam a unidade intencional a qual a conclusão em Mateus 26 verso 1 se refere. A audiência na sessão anterior é composta principalmente pelos opositores de Jesus. Nas outras sessões de ensino de Mateus, os discípulos são a audiência, como é o caso aqui. É evidente que a sombria predição de Jesus, "não me vereis mais", é a conclusão de seu discurso aos escribas, fariseus e multidão. Jesus deliberadamente deixa a área do templo e se retira para o Monte das Oliveiras para ensinar os discípulos. Ele retoma a postura pedagógica tradicional ao se sentar. Esta sessão é uma das mais complexas dos ensinamentos de Jesus. Sistemas escatológicos completos foram criados para explicar a passagem, resultando em muitos pontos de divergência e teorias concorrentes. Não é o objetivo desta obra desvendar e criticar exaustivamente todas essas interpretações. Em vez disso,
vamos examinar como esta passagem se encaixa no esquema de Mateus e dos ensinamentos de Jesus, sem tentar extrair do texto informações que nem mesmo Jesus sabia. Cada tipo de literatura usada na revelação do Novo Testamento deve ser respeitado por suas características próprias. Aqui, os gêneros predominantes são a profecia e o apocalipse. A profecia, de maneira característica, adverte sobre o iminente julgamento e faz promessas que abençoam o crente, além de predizer eventos futuros. Frequentemente, a profecia trata do julgamento ou da libertação de Deus, ocorrendo por meio de instituições terrenas existentes ou pessoas na história. Embora a profecia possa ter características apocalípticas, nos dias de Jesus, o termo apocalipse havia se tornado um tipo distinto de literatura. Esse tipo de escrita via o julgamento e as promessas de Deus se manifestando através da invasão de um cosmos divino no mundo terreno, engolfando-o e transformando-o. Simbolismos e expressões figurativas são utilizados para expressar a nova era divina e espiritual em termos compreensíveis para a era presente. Animais e metais representam reinos, enquanto corpos celestes, como estrelas, lua e sol, simbolizam mudanças cataclísmicas. Para complicar ainda mais, na literatura apocalíptica, muitas vezes não é possível determinar com certeza se um item deve ser entendido literal ou figurativamente, ou ambas as formas. Particularmente útil para interpretar esta passagem é o entendimento que Mateus tem de profecia e seu uso recorrente na história da salvação. Deus repete certas ações de julgamento ou salvação ao lidar com seu povo, sua justiça e misericórdia exigem tais ações. Tipos repetidos ocorrem, são cumpridos e depois são cumpridos novamente à medida que Deus interage com Israel. Conforme comentado anteriormente, Mateus identifica cumprimentos repetidos de uma mesma profecia. Por exemplo, ele apresenta múltiplos cumprimentos do êxodo do Egito, no retorno do cativeiro assírio, conforme a predição de Oséias 11.1, e na viagem que a Sagrada Família fez do Egito à Palestina. Ele registra outros cumprimentos repetidos de profecias em Mateus 1 verso 23. Nesse sentido, Jesus é o sentido mais amplo ou sensus plenior de profecias proferidas anteriormente. Essa perspectiva de Mateus mostra que ele vê Jesus como a realização definitiva das promessas e profecias do Antigo Testamento. As ações de Deus na história são vistas como modelos ou prefigurações que encontram seu cumprimento completo em Jesus. Portanto, entender como Mateus usa esses padrões proféticos repetidos é crucial para interpretar corretamente essa passagem complexa. Não devemos nos surpreender ao ver que até mesmo as profecias de Jesus, apresentadas em linguagem apocalíptica, têm um cumprimento mais imediato na história, além de cumprimentos posteriores no tempo do fim, no julgamento final e na plena instauração do reino de Deus. Precisamos ter cautela com interpretações que tentam reduzir o mistério da consumação de todas as coisas a diagramas lineares e fórmulas rígidas e frágeis. Apocalipse significa mistério revelado, e não necessariamente mistério explicado. Deve levar o leitor ao arrependimento, à adoração e ao espanto, e não a uma simples exclamação de entendimento: "Ah, entendi." O tema central desta passagem é o julgamento, que aborda tanto a destruição de Jerusalém quanto a vinda do Filho do Homem. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre a profundidade e a complexidade das profecias de Jesus, reconhecendo que elas podem ter múltiplos níveis de cumprimento e que sua plena compreensão pode transcender as limitações de nossas interpretações humanas. Predição da destruição do templo. Em Marcos 13 verso 1 e 2, os discípulos estão admirando os magníficos edifícios do templo que Herodes, o Grande, havia construído. Muitas das pedras eram enormes, e até hoje sua colocação é considerada uma maravilha da engenharia. Jesus prediz que as maravilhas do templo serão destruídas. Essa predição confirma que Jesus estava se referindo ao templo quando disse no final do capítulo anterior: "Eis que a vossa casa vos ficará deserta." Acontecimentos antes do fim. Jesus se retira intencionalmente do templo e da cidade e começa a ensinar no Monte das Oliveiras, ao oriente, à plena vista da cidade cuja destruição ele está prestes a predizer. Esta montanha é um local muito apropriado para ensinar sobre o tempo do fim, considerando a profecia de Zacarias: "Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio." Os discípulos fazem uma pergunta sobre o sinal da tua vinda e do fim do mundo.
A estrutura do grego mostra que os discípulos consideravam que a vinda, parousia, e o fim do mundo eram o mesmo evento. A resposta de Jesus corrige essa ideia, observando que diversas dores de parto precederão a culminação do reino na sua vinda. Predição da destruição do templo. Em Marcos 13 versos 1 e 2, os discípulos estão admirando os magníficos edifícios do templo que Herodes, o Grande, havia construído. Muitas das pedras eram enormes, e até hoje sua colocação é considerada uma maravilha da engenharia. Jesus prediz que essas maravilhas do templo serão destruídas. Essa predição confirma que Jesus estava se referindo ao templo quando disse no final do capítulo anterior: "Eis que a vossa casa vos ficará deserta." Acontecimentos antes do fim. Jesus se retira intencionalmente do templo e da cidade e começa a ensinar no Monte das Oliveiras, ao oriente, à plena vista da cidade cuja destruição ele está prestes a predizer. Esta montanha é um local muito apropriado para ensinar sobre o tempo do fim, considerando a profecia de Zacarias. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Os discípulos fazem uma pergunta sobre o sinal da tua vinda e do fim do mundo. A estrutura do grego mostra que os discípulos consideravam que a vinda, parousia, e o fim do mundo eram o mesmo evento. A resposta de Jesus corrige essa ideia, observando que diversas dores de parto precederão a culminação do reino na sua vinda. Predição da destruição do templo. Em Marcos 13 verso 1 e 2, os discípulos estão admirando os magníficos edifícios do templo que Herodes, o Grande, havia construído. Muitas das pedras eram enormes, e até hoje sua colocação é considerada uma maravilha da engenharia. Jesus prediz que essas maravilhas do templo serão destruídas. Essa predição confirma que Jesus estava se referindo ao templo quando disse no final do capítulo anterior: "Eis que a vossa casa vos ficará deserta." Significado da parousia. O termo parousia significa literalmente presença e era usado para descrever visitas de estado oficiais de dignitários, por conseguinte, tornou-se um termo técnico para aludir à vinda de Jesus. Jesus não vê a destruição do templo como o tempo da sua parousia. Note que ele usa a expressão consumação dos séculos, semelhante à expressão fim do mundo, em suas instruções pós-ressurreição aos discípulos para evangelizarem todas as nações. Advertência contra falsos messias. Jesus adverte os discípulos a se precaverem contra assumir uma culminação prematura do reino ao predizer que falsos messias virão, usando propositadamente o nome de Jesus. Antes do fim, ocorrerão em vários lugares guerras, fomes e terremotos. O termo terremoto é um tema favorito de Mateus, usado tanto no sentido literal quanto figurativo. Ao encerrarmos este estudo sobre o discurso no Monte das Oliveiras, refletimos sobre a profundidade e a complexidade dos ensinamentos de Jesus acerca do fim dos tempos e da sua segunda vinda. Através das palavras de Jesus, somos convidados a permanecer vigilantes, a discernir os sinais dos tempos e a fortalecer nossa fé na promessa do reino de Deus. Esperamos que este estudo tenha proporcionado uma compreensão mais clara das profecias e da visão apocalíptica apresentada por Jesus, destacando a importância de interpretar essas passagens com humildade e reverência. Que possamos sempre nos lembrar de que o objetivo último dessas revelações é nos conduzir ao arrependimento, à adoração e ao reconhecimento da soberania de Deus sobre toda a criação. Agradecemos por dedicar seu tempo e atenção a este estudo. Que as verdades exploradas aqui inspirem uma vida de fé renovada e uma esperança firme na promessa de Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, enquanto aguardamos com expectativa o cumprimento final do seu reino. Que Deus abençoe a todos abundantemente.